Deus disse assim: existe uma briga de anjos, demônios, espíritos, potestades e principado pairando sobre o território nacional brasileiro e eu não posso voltar atrás. Gente, pelo amor de Deus, é como se o Brasil tivesse entrado numa guerra. O apóstolo Reginaldo Rolim, em live, conta uma forte experiência espiritual que teve um terrível pesadelo, onde Deus lhe mostrou o que vai acontecer com a nação brasileira muito em breve. Uma grande guerra no mundo espiritual já começou a acontecer. Potestades malignas lutando para destruir esta nação. E tudo que estamos vendo acontecer ultimamente com o chefe de Estado brasileiro é a profecia já se cumprindo. Confira. E aí eu senti um pesadelo, tive um pesadelo forte e resolvi vir contar esse pesadelo para vocês. Foi muito conturbado e eu corri logo para não esquecer nenhum detalhe. Era um movimento sobrenatural neste dia 20. Eu via anjos. Gente, era mais ou menos assim. Eram milícias de anjos. São milhares e milhares de anjos descendo no território nacional brasileiro. Descia no Rio de Janeiro. Milícias de anjos descia no Rio de Janeiro, que era milhares e milhares de anjos, e outras milícias descia em Brasília. Uma milícia, uma legião, né? Uma legião, posso dizer assim, né? Isso é uma legião. Eu estou até meio conturbado. Uma legião de anjos descia no Rio de Janeiro e outra legião de anjos descia em Brasília. Esses anjos eram de Deus, mas desciam também entidades malignas em alguns estados da Federação Brasileira, e eu enxerguei muito bem um estado, São Paulo. Descia. Estou dizendo hoje, dia 20. Hoje é 20? Hoje. E eu digo que foi um pesadelo porque foi muito assustador. Eu estava como se eu estivesse subindo assim um pouco da cama, como se eu estivesse levitando um pouco da cama, e isso me deixou meio amedrontado. Milícia de anjo, legião, né, de anjos de Deus descia sobre o Rio de Janeiro, sobre Brasília. Mas eu vi uma briga num reino espiritual, no céu, assim, no espaço aéreo, né, descendo, e era briga que saía faísca de fogo, como se fosse relâmpago, de muitos relâmpagos, muitos trovões. E aí eu ouvi aquela voz que dizia assim: se inicia hoje, dia 20 de 2 de 2024, se inicia hoje, dia 20 de 2 de 2024, esta briga no Rio, Brasília e São Paulo. E alguns outros estados da Federação Brasileira. Mas era algo tão forte, estrondoso. Por que que eu digo para você que eu não ouvi, eu só vi a voz, que eu posso dizer, de Deus, quando eu estava para acordar. Quando eu estava para acordar de tudo que eu via, eu vi a voz de Deus. Aí eu me acalmei, porque até do começo, do meio, eu não tinha ouvido. Então era algo estranho. Era algo estranho. E somente no final foi que eu vi a voz de Deus. Deus disse assim: existe uma briga de anjos, demônios, espíritos, potestades e principado pairando sobre o território nacional brasileiro e eu não posso voltar atrás. Eu não posso revogar. E eu dizia: Senhor, e se a igreja orar? Né? Se toda a igreja, todos os cristãos, evangélicos, católicos, né, espíritas, se todos orarem, todo cidadão de bem, para repreender isso. E Deus dizia no final: não dá para se repreender,
aquilo que tem que acontecer. Deus disse, eu não irei repreender aquilo que tem para acontecer. Aí eu perguntava a Deus, o que tem para acontecer? O que você acabou de ver? Aí, nesta hora, eu disse, relembre. Eu vi milhares e milhares, era como se eu estivesse em cima, eu tenho medo de altura, e descia milhares e milhares e milhares e milhares de anjos para a terra, Brasil. E descia também, e no ar, quando eles desciam, no ar, já chegando perto da terra, aquele que pairava no espaço, né, que era demônios, começavam a querer impedir aquela legião de anjos que descessem na terra. Aí começava uma briga como se fosse uma carreta de diversas toneladas batendo com outra carreta de diversas toneladas, todas com 150 km por hora. Uma explosão. Pá! Eu vi diversas explosões dessa. Diversas explosões. E um rebuliço. Um rebuliço de gritaria, era muita gritaria, né? Muito atropelo, um em cima do outro, atropelo, muito em cima do outro, gritaria, atropelo, gritaria. Isso dia 22 de 2024. Porque é espiritual. E a gente não entende, às vezes, separado o físico, o que é físico, o que é espiritual. Começa primeiro no espiritual. Mas o físico vai sentir também. O físico vai sentir também. O físico vai sentir. E eu perguntava, Deus, mas se nós orarmos, católicos, evangélicos, espíritos, cristãos, não tem como repreender o que tem que acontecer. Mas Deus dizia assim, aí, gente, nesta hora, eu me lembrava de minha mãe, que minha mãe dizia assim, existem coisas más, né, que vêm para o bem. E Deus me deixou lembrar daquele momento, porque eu voltei à adolescência e vi minha mãe dizer assim, filho, existe mal que vem para o bem. Eu voltava, olhava e Deus dizia assim, não dá para repreender aquilo que tem para acontecer. Eu estava num sono bem forte, porque eu tomei essa medicação natural para poder relaxar e poder dormir. Eu disse para Deus, eu estava precisando dormir. Estava precisando dormir. E era uma gritaria tão grande. Os anjos, quando batiam no outro, era como se fossem dois trens com combustível com 150 km. Duas carretas com combustível com 150 km. Batia e explodia os anjos. Eu vi aquilo. Na terra, gritaria. Sabe? Gritaria, mas era muito. Era um alarido que não tinha fim. Sabe? Uma coisa que não tinha fim. Meio que uma parte de choro, de pranto, gritos. Né? E existia um espírito de ousadia. Esse espírito de ousadia, da parte de Deus, descia. E eu não via a pessoa, mas entrava numa pessoa do bem, e essa pessoa do bem não voltava atrás daquilo que ele teria que fazer. E o espírito de ousadia, Deus dizia assim, agora eu coloco esse espírito de ousadia nesta pessoa. Eu tentava ver a pessoa de todo jeito, não conseguia ver a pessoa. Mas essa pessoa não voltava atrás naquilo que ela ia fazer. Ela estava convicta que Deus estava, que aquele espírito de ousadia vinha da parte de Deus. E não voltava atrás. E havia uma aposta. Aí eu via como se fosse uma aposta. Né? Eu via aposta, eu via a palavra aposta muito grande. Isso já com Deus. Porque no começo eu não via a voz de Deus. No meio eu não ouvia a voz de Deus. Por isso que eu coloquei pesadelo. Somente no final foi que eu ouvi a voz de Deus. Somente no final. Somente no final. Aí eu vi a palavra aposta. Aí a palavra aposta, o anjo dizia assim, olhe só, vem cá. Aí Deus disse, olhe, dobraram a aposta. Irão se arrepender. Dobraram a aposta, irão se arrepender. Dobraram a aposta, irão se arrepender.
dobraram a aposta e irão se arrepender. Não dá, não. Não dá, não. Eu quero dizer uma coisa para vocês. 20 de 2 de 2024, 2 horas da manhã agora. Ei, faz tempo que eu não boto esse relógio assim, meu pai. Senti até uma coisa aqui. Faz tempo que eu não boto esse relógio assim, 2 horas da manhã. Da última vez que eu coloquei esse relógio assim, faz mais de um ano. E eu me lembro muito bem do que foi que aconteceu. 2 horas da manhã. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tinha que vir aqui de uma forma rápida para poder contar para vocês do começo, do meio, eu não vi Deus. Por isso, eu relatei como pesadelo. No finalzinho, foi que eu ouvi Deus. Eu ouvi Deus. E o Senhor diz, todo o alarido, todo grito, todo gemido, todo choro. Gente, pelo amor de Deus, é como se o Brasil tivesse entrado numa guerra. Mas essa guerra é de anjos. Né? Anjos do bem contra o mal. E, logicamente que os anjos do bem venciam. Né? Mas era muito forte, pelo amor de Deus. E eu só quero dizer uma coisa para você. Vocês que estão aqui agora. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim e o nosso país. Deixe o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.